Graça e paz a todos. Hoje eu vim falar sobre a questão das crenças religiosas e da religião. Muitas pessoas usam de uma maneira equivocada a palavra religião para definir um apanhado de ideias, ideologias religiosas, crenças religiosas, aquilo que uma pessoa ou um determinado grupo acredita. Religião só tem uma. Jesus Cristo é a única religião, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, dentro do mistério do que é o nosso Deus, faz parte da Trindade, né? Um conceito aí que também não está dentro da Bíblia, mas que a gente acaba entendendo, né? São três personalidades, três características diferentes, mas sendo apenas um Deus, né? Assim como o espaço não é espaço se não houver profundidade, altura, largura, Deus não é Deus sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros exemplos a gente poderia dar aqui para mostrar isso, né? De que o fato de uma coisa ser formada por mais elementos não quer dizer que ela deixa de ser, como que eu posso dizer, uma coisa única, né? O corpo é formado por vários membros, mas é um corpo só. Liga não, o cachorro tá latindo aí. E essa questão até a gente traz, né, dentro da gente, porque o homem é formado de corpo, alma e espírito. Eu sou corpo, alma e espírito. Isso não quer dizer que eu sou três pessoas separadas. Eu sou um só. E assim Deus também o é. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é sobre isso que eu vim falar, sobre o mistério da Trindade, porque eu não tenho essa pretensão. É um pouquinho limitado aquilo que eu sei a respeito da Trindade. Tem coisas que o próprio Deus disse na palavra dele. Sela em livro, fecha. Tem coisas que não é para a gente saber mesmo, né? A gente quer saber às vezes demais, eu já passei desse ponto. Mas com relação às crenças religiosas, eu penso o seguinte: temos a crença católica, temos a crença evangélica, protestante, né? Veio do protestantismo. Temos aí a crença budista, temos a crença hinduísta, a crença islâmica, enfim. Crenças religiosas são várias, né? Eu, particularmente, peguei para mim o seguinte entendimento. Existe um caminho para o céu. Essa é a religião, Jesus. As crenças religiosas são os veículos que a gente usa para chegar ou tentar chegar até Deus, né? Eu acredito que aquelas crenças que estão mais próximas do caminho são as que têm as maiores chances de atingir o alvo, que é chegar no paraíso, na Nova Jerusalém, enfim, no céu. E quanto mais longe essas crenças religiosas, quanto mais longe o diabo consegue levar essas pessoas para longe do caminho que é Jesus Cristo, mais longe elas estão do caminho da salvação. Então todas essas pessoas de todas essas crenças vão para o inferno? Julgar a salvação não é comigo. Essa não é uma postura que eu costumo adotar. Mas pelo que a gente tem de entendimento de Deus, Deus não tem prazer de lançar homem nenhum, de lançar ninguém no inferno. O homem vai para lá se ele quiser. E Deus, dentro da sua onisciência, dentro da sua onipotência e onipresença, ele sabe de antemão aqueles que o amariam, aqueles que sacrificariam os seus prazeres, os seus desejos, a sua vida, em prol de um reino futuro, de um reino vindouro, e aqueles que não se sacrificariam. Porque se fosse assim, como eu já ouvi alguns absurdos dentro
das igrejas evangélicas de que aquele período de escuridão entre o século III até o século XV, todo esse período, todas as pessoas desse tempo, a maioria foram para o inferno. Lógico que tinha gente que não aceitou a imposição romana, a intervenção romana dentro da igreja cristã primitiva. Teve gente que morreu, teve gente, enfim, mas teve gente que não aceitou. Mas é uma população muito pequena, se você for tentar analisar dessa forma, é uma população muito pequena que teria se salvado durante esse período aí de mais ou menos aí entre o século III e IV até o século XV, até a revelação novamente da palavra de Deus. Então, agora, é possível? Sim, muita gente. A palavra de Deus diz: larga é a porta, estreita é a porta que conduz a um reino, larga é a porta que conduz à perdição, estreito é o caminho, apertado é o caminho que conduz à vida, largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Dentro da sua onisciência, Deus pode muito bem ter colocado dentro desses séculos e dentro dos séculos do século que a gente está, várias pessoas que ele já sabia de antemão, porque ele sabe de antemão quem vai e quem não vai aceitá-lo, adorá-lo. E aí, eu sei que pode algum ateu entrar aí e começar a criticar, falar sobre Deus. Não é esse o ponto que eu quero chegar, porque você não entende soberania de Deus. Né? Se eu desenhar aqui no papel aqui uma criaturazinha e ela querer me desafiar, eu sendo o criador dela. Se eu quiser amassar, jogar fora, rasgar, botar fogo, isso é soberania de Deus. Isso você não entende porque você não acredita em Deus. Então, acabou. Não quero discutir com você. A questão aqui é que dentro da sua soberania, Deus pode ter colocado várias almas que não o aceitariam distribuído dentro desses séculos, inclusive no nosso, porque eu entendo que hoje, principalmente nós que estamos aqui adorando a Deus, servindo a Deus aqui no Brasil, temos uma liberdade, por enquanto uma liberdade de fazê-lo, e somos fracos. Qualquer coisinha a gente está negando a Cristo, está jogando a palavra de Deus fora e dando as costas para Deus, para a igreja e voltando para o mundo. Porque nós somos fracos. E Deus, sabendo da nossa pequena força, colocou a gente num local, num território onde a nossa pequena força, a gente conseguiria resistir. Imagina eu ou você aí que é fraco, colocado lá na janela 10/40, lá para pregar para os muçulmanos, para os islâmicos, sendo decapitado, sendo açoitado, a gente não iria aguentar muito não. Eu sei disso e sei da misericórdia de Deus de ter colocado a gente nesse país aqui. Mas voltando à questão das crenças religiosas, que eu acabei até me perdendo um pouco, esse é o entendimento que eu tenho. Só existe um jeito de religar com Deus. No paraíso, no Éden, foi desligado, né? É como você tem a conta de luz da sua casa lá, não tem dinheiro para pagar, pum, vem, acaba, corta, acabou. Não tem como. Aí para você religar de novo a energia da sua casa, tem que pagar a conta e ainda pagar uma taxa de religação. Só que você não tem dinheiro para isso. Pensando nisso, alguém pode vir e pagar para você. Foi o que Jesus fez por nós. A gente tinha, com Adão, a gente tinha total liberdade, total acesso a Deus, falava com Deus ali, Deus passeava com o homem no jardim do Éden, falava com ele face a face. Essa ligação foi desfeita e aí precisa haver uma religação, uma religião. E essa religião não é mais do que outra senão Jesus Cristo. Jesus veio fazer a religião, a religação. Ele não veio inaugurar o catolicismo, ele não veio inaugurar o protestantismo, ele veio religar o que havia sido desligado com o pecado. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado e por um outro homem ele deveria sair da terra, que é sobre Jesus Cristo. Como diz a própria palavra de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tirou o pecado,
o poder do pecado, se aqueles que estão condenados quiserem sair da condenação, é através de Jesus, que é a verdadeira religião, que é o verdadeiro caminho para que isso aconteça. Então aquilo que havia sido desligado foi religado com Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da religião. No inferno está cheio de evangélico, no inferno está cheio de budista, no inferno está cheio de católico, mas no céu só vai entrar aqueles que têm a mente de Cristo, que buscaram a santificação, que buscaram lutar contra o pecado, apesar do pecado ser um vírus que nos infectou, né? Como um hacker, o diabo colocou um vírus no sistema chamado pecado, mas Deus enviou a cura, que é Jesus Cristo, porque segundo a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas minhas transgressões, pelas suas. Aceita quem quiser, procura Jesus Cristo quem quiser. E faça-o de todo o coração, de todo o teu entendimento. Não é entendimento do pastor, não é entendimento do padre, não é entendimento do monge, é todo o teu coração. Busque a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Peça ao Espírito Santo da verdade que te ilumine e você vai ver que crenças religiosas não quer dizer nada. O verdadeiro caminho é Jesus Cristo. A verdadeira religião é Jesus Cristo. É isso. Graça e paz.